Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje um tema muito especial, né? Um tema muito importante aqui, continuando a nossa esteira de materiais ali para qualificação, tá? Para trabalhar ali como a gente consegue converter cada vez mais leads aqui para o nosso negócio, para os nossos dia a dias, e hoje bem focado na parte de agendamento. Eu vou trazer para vocês aqui hoje um conteúdo bem importante, bem bacana, onde a gente vai falar sobre a técnica de vendas Bunch. E é um acróstico que nem a gente já falou anteriormente do Spin Selling, mas o Bunch ele é muito importante para a gente entender ali realmente uma real qualificação desse cliente, né? Entender como que a gente se é o momento certo. Uma vez que o Spin Selling ele é uma técnica mais voltada para a gente trabalhar ali o entendimento da conta, né, se o cliente tem o perfil ou não, para vir aqui a ser o nosso cliente, o Bunch é mais voltado para o comercial, né? Para a gente entender ali um momento de compra desse lead, tá? Então, assim, gente, quando a gente fala em Bunch na área da saúde, né, eu trouxe aqui que dentro da área de pré-vendas também, é mais para entender que o pré-venda, né, nosso trabalho que a gente faz aqui, de CRC, agendamento comercial 1, ele não é somente responder mensagens, não é somente agendar consultas, é sim conduzir a conversa com uma direção certa, né, para trazer ali o cliente cada vez mais motivado a comprar com a gente, como a própria palavra diz, pré-vendas. Então, a primeira etapa que a gente tem antes da etapa comercial, antes da gente trazer ali o cliente para iniciar a jornada conosco. Então, às vezes aqui, quando a gente tem um conhecimento, um entendimento, assim, né, você, tá difícil converter e tudo mais, a gente tende a colocar a culpa no lead. Mas muitas vezes a culpa não é somente do lead. Na verdade, às vezes o lead é o menos culpado de todo esse processo. Então, eu trouxe aqui algumas características, né, do lead que nós falamos que é ruim, no lead que não tem um bom resultado, né? Então, por exemplo, é aquele lead que entra, dá oi, pergunta quanto custa e vai embora, ou aquele cara que até agenda uma avaliação, mas não comparece, não nos responde na confirmação de consulta, né? É o paciente que vem e fala com a gente, fala, legal, entendi, obrigado, mas vou pensar, depois a gente conversa, o famoso vou ver e te aviso, né? Ou aquele que também dá só aquelas respostas vagas ou secas, né? Sim, não, não responde nada, responde Então, é difícil a gente conseguir interagir e conversar com essas pessoas. Então, às vezes, não é só esse cara, ele deu uma resposta simples, ou ele só perguntou do preço, ou ele agendou até porque ele tinha interesse, mas ele não estava engajado, porque nós não fizemos o nosso trabalho da maneira correta. Nós não engajamos esse lead, a gente não despertou o interesse, não despertou o desejo nessa pessoa em vir aqui e vir a ser um futuro paciente aqui da clínica. Então, muitas vezes, a gente não pode simplesmente culpar o lead, e sim a gente tem que fazer essa meia-culpa também para entender que talvez a gente deixou de fazer alguma parte do processo que era bem importante, tá? E por isso que eu tenho trazido tantas técnicas aqui para vocês, para que a gente melhore o nosso arsenal de alternativas para conseguir fazer uma melhor pré-venda, uma melhor qualificação. E assim, né, gente, é importante que a gente entenda que atender é muito diferente de qualificar, dentro dessa lógica comercial aqui, né? Então, o primeiro ponto ali, quando a gente tem um atendimento reativo, que a gente só responde o cliente, né? Então a gente assim responde rápido de qualquer jeito, a gente não entende a dor daquele paciente, a gente não se aprofunda na conversa com aquela pessoa. Então, esse é um risco muito grande, a gente está só respondendo o paciente, sendo reativo. Ou quando a gente só agenda, porque a pessoa chegou, falou assim, quero agendar uma avaliação, né? Ou em algum momento a pessoa deu uma resposta rasa, tá bom, vamos marcar. Mas a gente não foi a fundo para entender a necessidade dessa pessoa. O meu objetivo hoje está muito maior em lotar a agenda do que de pré-venda, de trazer pessoas que realmente queiram e desejem fazer algum procedimento aqui com a clínica. Ou algumas vezes até mesmo se a gente não tem critérios, se a gente não tem um processo de qualificação e de entendimento. Então, a gente acaba só respondendo as perguntas e a coisa flui muito mais com o lead tendo o foco, tendo a dominância da nossa conversa do que nós. E quando a gente vem para a qualificação ativa,
a gente aprende a conduzir melhor essa conversa e não só responder perguntas. A gente, logicamente, responde, precisamos responder, mas muitas vezes a gente também trabalha numa linha ali muito maior de atender melhor essa pessoa, de trazer para ele ali o que a pessoa precisa, o que ela quer, né, e dar uma direção, de fazer uma próxima pergunta inteligente que leve ele para um fluxo que nós vamos conseguir ter uma melhor resposta. Assim como também a gente passa a agendar os leads que têm um potencial de venda. Eu não quero só lotar a agenda, eu quero trazer pessoas que vão vir fechar conosco, que, que estão dentro do nosso índice, do nosso perfil de cliente ideal, que a gente falou sobre isso anteriormente também. Então, pessoas que vão vir aqui, vão ser bem atendidas, e é o tipo de paciente que a clínica quer atender também. E um outro ponto, a gente tem uma estratégia melhor voltada para conversão, voltada para venda, voltada para engajamento com esse paciente. Isso vai melhorar a minha taxa de agendamento, vai melhorar a minha taxa de comparecimento, vai melhorar a nossa conversão de vendas. Então, como a gente já falou, quem não qualifica direito, agenda sem estratégia, e quando a gente não tem estratégia, a gente sai atirando para tudo que é lado, a gente imprime muito mais energia do que talvez fosse necessário. A gente tem que correr mais, a gente tem que usar mais o nosso corpo, o nosso físico, a nossa voz, do que a nossa inteligência, do que a nossa sabedoria para poder levar essa pessoa. E pessoal, como que isso como é que a gente vai trazer toda essa questão da qualificação para o tema de hoje, que é a técnica Bunch? Então, qual é o nosso conteúdo aqui? O que você vai aprender com essa aula, com essa nossa conversa? Então, primeiro, o que é o método Bunch, né, e como ele funciona, um pouco de teoria. Depois, como a gente pode aplicar o Bunch na nossa parte de pré-vendas aqui, de agendamentos. Como adaptar as perguntas do Bunch também para o nosso fluxo, tanto do WhatsApp, um pouquinho também da ligação, mas o WhatsApp a gente sabe que é um pouco mais complicado, que a gente precisa pensar bem no que a gente vai falar, né? Como fazer as perguntas sem parecer um interrogatório, isso é super importante, né? E como agendar os leads com maior potencial, que eu falei que esse é o nosso objetivo, de ser mais estratégicos, tá? Então, pessoal, para a gente começar, o que significa Bunch? É um acróstico, né? Então cada letra significa algo, e é uma sigla que veio lá em inglês, né? Então a gente tem ali as famosas palavrinhas em inglês aí, mas pode ficar tranquilo, eu já trouxe aqui a tradução. Então vamos lá, letra a letra. Letra B significa budget, ou seja, se a pessoa tem um orçamento, se ela tem uma disponibilidade financeira para vir a fazer conosco. Né? E às vezes até forma de pagamento, enfim, ou seja, aqui a gente está falando sobre valores, sobre verba, tá? Segunda letra, letra A, é de authority, ou seja, a autoridade. Então, essa pessoa é a autoridade, ela é a pessoa que vai tomar a decisão, ela é a tomadora de decisão para isso, ou ela precisa que alguém acompanhe ela? Letra N, de need, de necessidade. Então, vamos entender ele qual é a dor. Ele tem a dor que é listada para a gente, para tomar, fazer a tomada de decisão, e a necessidade ela está diretamente atrelada à última letra, letra T, de timing, de tempo. Para a gente entender ali se essa pessoa tem a urgência de resolver essa dor. Tá? Então, essas quatro letras estão budget, authority, need e timing. Orçamento, autoridade, necessidade e dor, e urgência, né, o tempo para isso. Então, basicamente, o Bunch, ele é um mapa mental para dar essa sequência real de coisas que a gente precisa fazer. Então, eu entendendo essas questões aqui, eu vou entender o perfil comercial, se essa pessoa tem um potencial para vir ser um cliente nosso aqui da clínica, tá? E aí eu quis trazer aqui um pouquinho do Bunch na prática, né? Então, o que cada letra significa, né, e realmente como que a gente pode abordar. Então, como eu falei, o budget, né, a letra B, então a gente tem que entender se essa pessoa tem uma condição financeira, né, ou se ela tem uma abertura real para fazer o investimento aqui conosco. Ou seja, ela tem grana para pagar ou não. Muitos de nós aqui trabalhamos com clínica particular, né? A gente não atende convênio, então essa pessoa precisa estar disponível a investir conosco, seja investir numa consulta, seja investir num procedimento. Se essa pessoa hoje não tem dinheiro para fazer algo, se ela já nos sinaliza isso, nem adianta a gente trazer essa pessoa para a cadeira. Né? Quantas vezes já não passaram casos aqui sem nenhum demérito, tá? A gente não entende errado, mas a gente tem que entender, a pessoa vem aqui e fala, olha, eu vivo de auxílio governamental, eu recebo 700, 800 reais por mês. Gostaria muito de corrigir a minha saúde, o meu sorriso, né? É uma questão estética e tudo mais. Mas a gente sabe que uma pessoa que vive de auxílio, que tem uma renda muito baixa, dificilmente ela vai conseguir fazer um tratamento particular. A gente nem tem condição
de pagamento para ofertar para essa pessoa, né? Então, assim, vale a pena eu trazer essa pessoa aqui, a não ser que a clínica tenha um viés social. A gente tem várias clínicas que atendem aqui alguns pacientes por mês ali, com valor reduzido, preço de custo, às vezes nem cobram, né, o atendimento, aí beleza. Agora, se não é o nosso caso, eu analiso, né, o financeiro dessa pessoa e às vezes nem dou continuidade com esse agendamento. Segunda letra que é autoridade, né? Então, authority, isso é muito importante, gente. Quantas vezes nós não agendamos consultas, né, com pessoas que a gente olha ali, entende que a pessoa quer, ela tem a dor, ela está no timing, né, mas não é ela a tomadora de decisão. E essa pessoa vem sozinha na consulta, ela escuta tudo mais, só que ela não tem talvez um entendimento 100%, ela leva esse plano de tratamento para casa e o real tomador de decisão, a real tomadora de decisão, acaba não comprando muito essa ideia. E a gente às vezes nem consegue trazer essa pessoa para consulta. Portanto, a gente entender se essa pessoa que a gente conversa é o real tomador de decisão é algo muito importante, porque a gente consegue, às vezes, entender isso, já fazer o convite para que o tomador de decisão venha junto, ele participe junto, né? E às vezes na consulta, na avaliação, a gente já consiga aí sim apresentar, entender, fazer toda a anamnese, fazer o diagnóstico e apresentar já a proposta para o tomador de decisão. Mais direto, muito mais objetivo, quando a gente consegue fazer, nós, profissionais, no caso os avaliadores, né, eles vão conseguir apresentar o plano de tratamento para o tomador de decisão. Isso vai facilitar muito o fechamento da consulta, né? Com certeza já aconteceu algumas vezes aí com vocês, da gente ir, a pessoa querer e ela pegar o plano, levar para casa e não fechar, porque ela não soube explicar, ela não soube tirar as dúvidas do tomador de decisão, ela não soube gerar a necessidade para ele, até porque é uma necessidade do lead, né? Às vezes está doendo para o lead tem aquela questão, mas não é uma prioridade para o tomador de decisão. E a gente nem tem a oportunidade de apresentar essa condição, de explicar e de gerar a demanda. Então, por isso que é muito importante que a gente já descubra se essa pessoa é a autoridade para trazer ela para avaliação aqui. Não deixem de fazer essa pergunta dentro do nosso processo de qualificação. E uma dica extra que eu dou para vocês nesse ponto aqui é o seguinte, muitas vezes a gente não precisa também ter ser muito direto, mas entender dentro da dinâmica, então, se essa pessoa, para não deixar ela desconfortável com isso. Então, às vezes eu pergunto, você é o tomador de decisão? Você vai decidir? A pessoa, poxa, não sou, então já dá aquela negativa, né, porque ela perde a vibe da coisa ali. Então, a gente tem uma forma de trabalhar isso, eu vou trazer uma pergunta para vocês, mas a dica que eu dou é ter um cuidado na hora de fazer essa pergunta para não menosprezar a pessoa, né, e sim entender que a gente está somando forças e não diminuindo o poder que ela tem nessa tomada de decisão, tá bom? A próxima letra, a letra N, de necessidade. Então a gente tem que entender qual é a real dor, qual é a real necessidade, qual é o maior desejo que essa pessoa tem. A dor que ela tem, a necessidade que ela busca suprir, ela vai ser atendida aqui conosco? Ela está dentro do nosso perfil? Às vezes é uma necessidade que faz sentido para ser resolvida, a gente vai conseguir fazer isso, né? Normalmente, quando as pessoas nos procuram, principalmente quando ela vem de uma campanha de tráfego pago ou uma indicação, ela já vem para a gente com algo que nós podemos fazer. Dificilmente vai chegar para vocês numa clínica odontológica um paciente que quer fazer um transplante capilar, por exemplo, né? Porque ela já sabe que é uma clínica odontológica. Mas às vezes pode ser que tenha alguns nomes que se repetem e que pode causar algum tipo de não entendimento. Por exemplo, lente de contato. A pessoa ela entrou no Google para procurar por lente de contato ocular e ela viu a palavra-chave lente de contato, ela nem se atentou que é uma clínica odontológica, alguma coisa assim, e mandou mensagem para vocês. E vocês também não fizeram essa pergunta, falou, lente de contato? Sim, fazemos lente, precisa passar por uma avaliação com a doutora, ela é especialista em lentes de contato. E aí a pessoa chega para fazer a avaliação, e ela chega lá, então veja meu olho aqui, doutor. Fala, não, mas eu não sou oftalmo, eu sou dentista. Então, porque faltou essa pergunta, né, do que essa pessoa quer, da necessidade. Mas aí eu vou um ponto mais, saindo do óbvio, digamos assim, essa é uma pergunta óbvia, né, da gente entender o procedimento, mas a necessidade é realmente, assim, entender o que motiva essa pessoa, o que motivou ela a entrar em contato conosco, qual é a dor que ela tem. Porque essa, sim, é uma informação muito importante, que vai impactar muito na nossa venda, na avaliação,
para entender se essa pessoa, a gente já falou, né? Se ela tem uma dor física, se ela tem uma dor emocional, se ela tem uma dor de dificuldade de função, né? Porque ela faz ali, se essa dor que ela tem impacta, inclusive, em outros aspectos na vida dela, por exemplo, se é um procedimento cardiológico, vascular, né? Então, poxa, será que essa pessoa não tem outros impactos na vida dela através daquela dor que ela tem? E a gente entende, às vezes, que ela tem uma dor que ela está muito latente, por isso que eu falo que a necessidade e o tempo, eles andam muito juntos, porque aí eu não vou agendar essa pessoa para daqui uma semana, 2 semanas. Se eu entendo que ela tem uma dor real e direta, né, então que o tempo também é um fator que impacta, então ela tem uma urgência para resolver isso. Então eu vou talvez aumentar um pouquinho dessa dor, explicar que a urgência da resolução, e eu vou trazer essa pessoa para o agendamento mais próximo, isso provavelmente vai diminuir a probabilidade de uma falta. E o último ponto, letra T, é o tempo, né? Então, a pergunta que a gente tem que entender é, eu entendi que você tem a dor, mas agora é a hora certa para fazer isso? Você realmente precisa? Se é algo urgente mais próximo, mais recente, fui comer algo no final de semana, mordi ali, quebrei o dente. Ela tem uma necessidade real, porque ela precisa fazer aquilo, e é uma coisa recente. Agora, a pessoa fala assim, não, eu já não tenho um dente, por exemplo, eu sofro da falta de dente já há 10 anos, e uso uma prótese móvel, uma dentadura. A gente precisa entender por que você quer resolver isso agora. Se há 10 anos que você sofre com essa questão, você já se acostumou com ela. O que te motiva hoje a tomar essa decisão, a pensar numa resolução, colocar um implante, uma prótese fixa, definitiva, né? Então, o que a gente precisa entender é, você quer resolver isso agora, ou você só quer entender um pouco mais sobre o assunto, você quer saber mais, você quer saber preços, para poder tomar a decisão no futuro. Tá? Se a gente entende que ela tem uma dor latente que a gente vai conseguir converter, por mais que ela fale que ela só tá dando a famosa olhadinha, né? Vale a pena às vezes chamar ela para uma avaliação. Mas se ela fala, olha, eu só quero ter ideia porque eu nem tenho dinheiro agora, não é para agora, eu só vou poder fazer isso lá no final do ano, quando sair meu 13º, então, mas eu já quero saber quanto é. Aí você tem que entender a tua agenda, a tua disponibilidade até, entender isso com a clínica, com os avaliadores, se vale a pena agendar esse tipo de avaliação ou não, tá? Então, é muito importante a gente entender o tempo. Então, o último recado que eu tenho aqui, né, é que a boa CRC, ela não atende todo mundo do mesmo jeito. Ela não vai fazer todas essas perguntas como um formulário, a gente vai falar sobre isso depois. E sim, a gente vai entendendo dentro da conversa, né, ela vai percebendo algumas características do lead e vai entendendo como e quando colocar cada tipo de pergunta. E aí, inclusive o Bunch, né, como toda técnica de vendas, a gente não precisa seguir um script, exatamente perguntar, agora perguntas de budget, se você tem orçamento, agora pergunta de autoridade, agora pergunta de necessidade, agora pergunta de tempo. 2, 3 perguntas para cada uma das etapas. Não, a gente vai, quando a gente entende qual é o objetivo disso, né, eu vou fazendo perguntas para alinhar, para entender e para adaptar o meu discurso para a necessidade, para a realidade de cada paciente. Tá? Pessoal, só lembrando, para quem está ao vivo aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper e me perguntar, que eu acho que é muito importante essa troca, que é um benefício para quem está ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui. Então, o próximo ponto é em que momento que eu uso o Bunch? A pessoa entrou aqui, já vou falar, ou vou deixar para fazer as perguntas lá no final, depois que eu já agendei. Né? Então, como que a gente adapta essa técnica no nosso dia a dia? Então, o Bunch a gente tem que usar no primeiro contato da qualificação inicial, assim como o Spin Selling também. Então, eu vou trabalhar aqui essas características para poder entender se esse lead, ou se essa pessoa que eu estou conversando agora, ela tem as características que qualificam ela para passar para uma próxima fase, que seria o agendamento. Então, a gente vai fazer essas perguntas ali durante a nossa conversa, seja pelo WhatsApp, seja por telefone. Lógico, eu sempre falo, o telefone é muito mais fácil a gente perguntar e conhecer, mas pelo WhatsApp também é possível fazer isso, né? Então, a gente entende isso para não deixar de passar. Eu acho que assim, qual é o melhor momento? Eu sempre falo isso para várias coisas na vida, né? O melhor momento de você fazer algo foi ontem. Se você não fez ontem, o segundo melhor momento é agora. Então, se você não fez as perguntas, se você esqueceu de fazer, é melhor fazer elas depois que você já agendou, mas para você ter um cenário da característica do perfil desse lead, para poder colocar ali. Se você agendou, esqueceu de fazer,
faça na hora que vai fazer a confirmação da consulta. Fala, olha, só tenho mais umas perguntinhas para fazer para você aqui, aí você coloca ali, né? Então, é importante colocar, falando em agendamento. Mas eu sei que alguns de vocês também não trabalham somente com agendamento, também trabalham com o pós, né? Então, entender ali, dentro da etapa de follow-up, por exemplo, dos orçamentos em aberto, dos planos de tratamento, também é algo importante, né? Para eu entender com ele ali, às vezes a pessoa veio sozinha, não passou, então ela me trouxe uma objeção. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, né? Vamos entender ali se você está no tempo certo, se realmente precisa daquilo, se ficou com alguma dúvida, né? Se você vai tomar essa decisão sozinho, ou você precisa conversar com alguém, né? Então, respondendo a pergunta, em que momento você pode usar o Bunch? Em qualquer momento, depende da tua realidade. Você precisa fazer a leitura, né, do momento, da tua conversa com aquele cliente, mas o mais importante de tudo é que você não saia de uma conversa, de um agendamento, de um follow-up, de um retorno, de um resgate, sem que você tenha mapeado esses 4 pontos junto ao teu cliente, tá? Como eu falei, não é uma etapa separada, não tem um momento ideal, correto, né? Sempre que, então, quanto antes melhor, que a gente entende que vai facilitar várias outras características, várias outras questões do nosso dia a dia, mas não precisa exclusivamente fazer em cada uma das etapas, tá bom? E aí, pessoal, eu quero trazer algumas, quero falar mais especificamente sobre cada uma das letras, né? Eu trouxe aqui para vocês. Então, um detalhe, vou passar um pouquinho rápido, porque eu já trouxe ali. Então, o budget significa maturidade para investir em algo. Então, dentro da letra B, a gente vai entender se o paciente tem condição de pagamento, se ele está apto para fazer isso, se ele tem a disposição de fazer, né, disposição financeira, para poder tomar essa decisão, para investir no tratamento. Então, aqui entendo que não é somente sobre dinheiro, sobre você pode pagar ou não pode pagar. E se entender se nesse momento faz sentido na vida dele, financeiramente falando, ele colocar um investimento num tratamento médico, odontológico, estético, na rotina financeira dessa pessoa. Tá? Então, alguns alertas eu coloquei aqui, né, a palavra em altos, red flags, que a gente precisa entender ali quando a gente vai analisar o budget. Então, a pessoa que chega e já te pergunta de preço na primeira mensagem, né, ou seja, o preço é algo muito relevante para ela. Então, a gente já falou sobre isso, né? A gente tem que sair dali. Então, se ela vem ali, provavelmente o budget é um problema. Se ela já chega perguntando, é porque se for algo que está fora da realidade dela, ela não vai fazer. Então, eu preciso entender um pouco melhor para ver se o budget não é algo que vai impactar, que vai impedir que ela faça, né? Se essa pessoa também ela vem só fica perguntando sobre parcelamento, sobre desconto, também, ou seja, ela não tem uma disponibilidade muito boa para aquilo, ela precisa de uma facilidade, ela precisa de um parcelamento para poder fazer. Isso, vejam, não quer dizer que ela não vai fazer, mas quer dizer que a questão financeira pode ser um grande impacto para ela, vai impactar mais do que as outras 3 letras. Tá? Aí também se ela faz muita comparação, né, ou seja, ela está comparando preço por preço, a gente tem que sempre fugir disso. Lembre-se, nós precisamos vender valor, nunca trabalhar na guerra de preço. Quando a gente entra na guerra de preço, se a gente não é uma clínica extremamente popular, muito provavelmente a gente vai perder. Então eu preciso trabalhar a gangorra lá, né, de preço e valor, para que ela fique ou equilibrada, ou a percepção de valor seja maior que a percepção de preço. Né? Ou se ela já te diz que ela está buscando algo mais em conta, enfim. Ou seja, todas essas perguntas aqui é para mostrar que essa pessoa ela tem um foco no preço. O orçamento, o dinheiro é o maior entrave para ela ali, e talvez eu vou precisar entender se o dinheiro que ela tem, a disponibilidade financeira que ela tem, vai fazer sentido para ela fechar um procedimento aqui conosco. Tá? A gente tem hoje clínicas aqui, só para dar um exemplo, né, que trabalham, que não cobram avaliação, que tem um ticket menor, vamos falar assim, trabalham com procedimentos com ticket menor, por exemplo, foco em ortodontia convencional. A gente está falando aí de um ticket de R$ 150. Assim como nós temos profissionais aqui que trabalham com agendamento, onde a consulta de avaliação é R$ 1.200 para um procedimento de 500 mil. Por exemplo, um caso nosso aqui que está conosco de um neurocirurgião. A cirurgia dele é R$ 500 mil, somente no particular, a avaliação é 1.200. Cara, nossa, Lucas, mas eu vou usar a mesma técnica para esses dois? Sim, nós vamos usar a mesma técnica para entender a questão de valores para um procedimento de uma mensalidade de 150 ou para um procedimento de 20 mil, 30 mil ou R$ 500 mil, tá?
Então, como eu falei ali, o budget não é somente sobre dinheiro, é maturidade para fazer o investimento. Tá? E aí, como é que a gente pode falar sobre isso sem travar? Dei algumas opções aqui, não vou ler todas elas, porque o nosso tempo está escasso, eu quero passar bem sobre os outros temas, mas, mais uma vez, quem me pedir aqui, vem no grupo, me pede ali, eu compartilho, ou se você está vendo esse vídeo gravado, né, chama a gente aqui no nosso Instagram, ou faz um comentário no YouTube, ou manda um WhatsApp pra gente, que eu compartilho com você essa apresentação, tá? Então, tem 4 dicas aqui de como que você pode abordar esses temas. Próxima letra, pessoal, autoridade, ou seja, quem decide sobre isso. Então, nem sempre quem manda mensagem para vocês, quem liga para a clínica é a pessoa que vai ser a tomadora de decisão, que tem autoridade para fechar o contrato. Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente acelere o processo. No nosso caso aqui da pré-venda, não é tão relevante, digamos assim, porque a gente pode agendar com a pessoa que não é a tomadora de decisão. Dificilmente alguém fala assim, legal, muito obrigado pelas informações, eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com o meu marido, para ver se eu agendo com você. Se a pessoa quer e faz sentido para ela, ela vai até agendar a consulta. Porém, é muito importante que a gente traga essa pessoa para a consulta. Entendendo isso, fazendo o convite, até no processo de confirmação, você vai falar com a pessoa, você pode até pegar o telefone desse tomador de decisão para ligar para ele ou para ela, para entender, olha, o Lucas marcou consulta conosco, mas você, dona Joana, que é a mãe do Lucas, né, então é importante, ele falou que seria legal você vir junto aqui, né, para você entender, ou a dona Fabiane, que é a esposa do Lucas, então, é importante que você venha junto na consulta para tomar a decisão aqui junto, tudo mais. Então, é importante que você venha e tome todas essas decisões, tá? Então, entendam isso, vejam ali quem que é o responsável, né, pela pessoa, enfim, pelo processo, para que ele venha e tome essa decisão aí com você, tá bom? E aí, um outro ponto que é muito relevante, né, é você entender ali que como eu coloquei ali, né, quando você não sabe quem é o tomador de decisão, você vai talvez vender para a pessoa errada. Ou você vai perder tempo vendendo para a pessoa que não vai fechar um contrato com você, tá? Então, isso é bem importante vocês entenderem isso e trazerem junto a pessoa certa. E aí, coloquei algumas outras perguntas aqui também para vocês, para que você veja ali, entendam quem é o tomador de decisão e algumas dicas de como trabalhar essa questão. Vamos para a terceira letra, a letra N, né? Ou seja, a necessidade, o need, a dor que move o paciente. Então, a gente entender a necessidade é essencial para a gente ver ali, né, o que essa pessoa sofre, qual é o incômodo que ela tem, né, o desejo real que ela tem por resolução daquilo. Então, a gente entender se, por exemplo, ela tem, como eu falei para vocês, uma dor física, né, se aquilo dói, ela está com uma dor, que ela não consegue comer, ou que ela não consegue praticar um exercício físico, se existe um risco grande, no caso da cardiologia, dessa pessoa a vir a óbito, inclusive, né, então ela tem uma necessidade latente, real e direta, né, é uma dor física, ou se é uma dor emocional, ela tem aquilo, ela tem vergonha daquela questão, né, ela tem uma dificuldade de relacionamento por causa daquilo, e aí cada um dessas necessidades, dessas dores que movem o paciente, eu vou ter uma abordagem diferente. Eu vou acolher ele mais, eu vou acelerar mais essa parte, eu vou trazer uma urgência maior de resolução, né? Então, entender a dor do paciente, já falamos várias vezes sobre isso, é essencial para que a gente acolha essa pessoa, para que a gente entenda o que ela quer e para dar uma resolução mais fácil e mais direta. Se essa pessoa não tem uma dor latente, né, muito provavelmente isso vai estar elencado em algumas outras coisas, mas se eu entendo que a dor não é algo assim essencial na vida dela, que ela está realmente mais querendo entender um pouco mais sobre isso, ou porque vamos pegar uma parte estética ali, né, um procedimento, a pessoa sempre quis fazer um preenchimento facial, né, um botox, ou ela sempre quis colocar uma lente de contato, mas não é algo que impacta na vida dela, né? Eu, por exemplo, tenho um monte de procedimento que eu gostaria de fazer, mas não é prioritário na minha vida isso. Não é uma dor latente para mim. Não impacta no meu dia a dia. Eu não deixo de fazer nada na minha vida por causa disso, né? Então, ok, a minha dor, a minha necessidade não é alta. Então, se eu agendar para uma pessoa que não tem uma necessidade alta, ela muito provavelmente vai faltar.
ela não vai dar sequência, ela pode até agendar, porque ela gostaria de saber mais, mas se acontecer qualquer coisa no dia dela, ela não vai vir. Então, qual é o grande segredo aqui, né? Até passar. Então, tem várias perguntas que a gente pode entender ali, o que, que mais incomoda, o que, que você busca, como isso te atrapalha no dia a dia, eu posso investigar muito bem essa parte, mas o grande segredo é, se eu entendo que essa pessoa não tem um alto nível de dor, né, eu preciso trabalhar mais esse lead. Não adianta eu levar ele para agendamento, eu preciso ou entender se eu tenho como aumentar a percepção da necessidade que essa pessoa tem, ou se eu posso trabalhar, eu sempre falo muito isso, se eu consigo botar o dedo na ferida dela, ou se é uma ferida que está fechada, eu preciso tirar essa casquinha, né, e aí colocar o dedo ali. Tá? Então, eu preciso entender, fazer que essa dor seja mais latente, porque quando está doendo, a gente se motiva, a gente vai. Agora, quando é uma dorzinha que tá ali, até de vez em quando aparece, eu vou deixando, vou empurrando, deixa a vida me levar. Mas a hora que trava, né? Eu, por exemplo, tenho um problema na coluna, né? Deveria fazer, né, mais o meu exercício de fortalecimento, deveria voltar para o Pilates. Eu sei que eu deveria fazer um monte de coisa, mas, poxa, tá tranquilo, nossa, eu nem lembro quando foi a última vez que eu tive crise de coluna. Foi no ano passado, fez no começo do ano passado, faz um ano já. Então, poxa, eu não vou ficar fazendo aqui, né? Já fiz Pilates durante muito tempo para fortalecimento, agora tá tranquilo, né? Então eu vou deixando isso aqui de lado. Mas se por um acaso tem um dia que eu fico já o dia inteiro sentado na cadeira aqui, eu faço alguma coisa que eu sinto ali andando nas costas, eu falo, puxa, preciso ir, preciso voltar a fazer. Né? Não posso ser negligente com meus treinos de costas na academia. Né? Então, quando dói, a gente percebe aquilo, a gente vai. Então, trazer um paciente para uma avaliação que não está com a dor forte, muito provavelmente ele pode ser que ele nem agende, só vai perder o seu tempo, ou ele agende e falte. Então, entender isso é um alto fator para a gente trazer e também ajuda muito, né, os nossos avaliadores na hora de entender isso, de apresentar, de montar um plano de tratamento e apresentar uma boa proposta. Tá? E o último ponto, letra T, timing, o tempo, ou seja, qual é o momento de agir. Essa pessoa, nesse momento, ela tem uma urgência real para fazer isso ou não? Ela já sofre isso há muito tempo, por isso que eu falo, necessidade de tempo, elas estão muito, elas trabalham muito juntas, né? Então, você entender qual é o tempo certo para essa pessoa, né, o que, que ela quer, se ela quer fazer isso agora, se ela está só angariando informações, é muito importante e é super relevante, tá, você trazer essas informações e entender qual é o grau de urgência. Quanto maior o grau de urgência, maior a possibilidade tanto de presença, de agendamento nem se fale, mas de presença e principalmente de fechamento de contrato. Tá? Então, entender o momento do paciente realmente muda a forma, muda a dinâmica, muitas vezes, de agendamento, de comparecimento e vai ajudar muito na parte da venda. Tá bom? Então, algumas perguntas aqui também para ajudar vocês a entender o momento ideal para qualificar esse paciente ali, para fazer as perguntas. E sempre lembre-se, o tempo ele está diretamente atrelado com a temperatura do lead. Então, quanto menos necessidade direta ele tem, mais frio ele está. Ou seja, ele busca só fazer a pesquisa. Se ele tem um interesse real em fazer aquilo, ele tem a dor, ele tem o interesse em fazer, mas ele precisa entender um pouco mais, ele já é um lead morno. Agora, se ele tem a urgência, se ele tá, se ele como eu dei o exemplo aqui, se ele quebrou um dente, se ele tá com uma dor muito grande, ele não consegue comer, né? Se essa pessoa teve uma lesão, não consegue andar, ela tem uma urgência para fazer, agenda que com certeza a pessoa vai agendar, vai comparecer e muito provavelmente vai fechar com a gente. Tá? Então eu deixei ali a frase, o timing define a velocidade e a força da abordagem que você vai ter que fazer. Beleza, pessoal? Agora, uma outra dica muito importante, como eu falei para você, a gente não pode transformar essas perguntas de qualificação em interrogatório, né, em pesquisa lá do IBGE, né? Você não está fazendo censo com a pessoa, você está querendo conhecer ela melhor. Né? Então, não fique disparando uma pergunta atrás da outra. A sintonia, o engajamento entre uma pergunta e outra é muito importante, então a empatia também é algo que vai ser muito importante dentro desse processo, tá? Então, faz uma pergunta, engaja, acolhe, falamos sobre isso, né, no método acolhe da comunicação não agressiva. Então, entenda o que a pessoa quer, explica, e aí vai para uma próxima pergunta. Olha, então, aproveitando que você me falou isso, acho que é muito importante eu entender também uma outra coisa. Né? Então, não fale muito de uma maneira muito mecânica, muito burocrática, isso
afasta o lead e não aproxima ele, né? Não pressione o lead também, sem gerar valor, ou seja, você ficar só empilhando em cima de pergunta, de uma forma de questionário, essa pessoa não vai entender o fluxo. Né? Nós, na área da saúde, temos uma grande vantagem que o paciente, quando ele vai numa consulta, ele já está acostumado a responder perguntas, quando o médico, quando o profissional faz. Ele já está acostumado a preencher na pranchetinha lá, no tablet, a anamnese. Então ele já sabe que quando ele vai num procedimento médico, ele tem que responder algumas coisas. Use isso a seu favor. Fale, fulano, para eu conhecer um pouco melhor sobre o seu procedimento, sobre a sua necessidade, eu preciso entender um pouco mais. Vou te fazer algumas perguntas aqui, e aí vai embora, tá? Então, evite o tom de entrevista policial ali, de inquérito, para poder fazer, e você vai conseguir ter respostas melhores quando a pessoa vai sentindo mais à vontade com você, entendendo que você está ali para ajudar ela, tá? Aqui alguns exemplos práticos também, né? Sobre quando eu sempre coloquei aqui por onde preço, que é o que a gente sempre passa aqui, todo mundo sabe 80%, então como que a gente consegue ter um script, né, para usar o Bunch quando a pessoa vem e pergunta sobre preço, né? Então a primeira questão ali, né, a gente tem que fazer o acolhimento. Então, por exemplo, só para ler esse script aqui com vocês, né? Ah, Lu, tá, só quero saber o valor do teu procedimento. Claro, olha, eu vou te ajudar com essa questão, mas para poder entender melhor, me conta uma coisa. Hoje, o que, que mais te incomoda com relação ao implante dentário? Né? Quando você clicou no nosso anúncio de implantes, né, o que, que te motivou a isso? Né? Qual é o objetivo que você quer fazer? Né? Aí depois, o timing, veja, não coloquei a ordem, ela está diferente. Ela não está um depois da outra. Não está B-A-N-T. Aqui a gente está com N-T-A-B. Tá? Então mudou. Por quê? Porque eu não preciso fazer na mesma ordem. Então depois eu entro com a pergunta do tempo. Né? E olha, entendi isso aí, realmente é algo muito importante. Que bom que você buscou o atendimento, né? Fico feliz que você tenha entrado em contato conosco, a gente com certeza pode te ajudar a acolher a pessoa. Aí devolvo com uma outra pergunta. Mas até para eu entender ali, me conta um pouco. Hoje você não tem dentes já faz algum tempo, né? Você quer resolver, é uma coisa que você gostaria de resolver de imediato, né? Ou você quer entender um pouco mais sobre as opções que você tem para fazer isso? Então eu entendi, fiz duas perguntas de tempo aqui. Primeiro, há quanto tempo que ele sofre e se quanto tempo ele quer para resolver, quanto tempo ele pretende resolver essa questão, né? Depois, então, a pessoa falou, não, eu quero fazer, não aguento mais não ter dente, né? Ou eu uso uma prótese móvel, minha prótese quebrou, então eu preciso resolver essa questão. Poxa, bacana, então, que pena, né, que quebrou sua prótese aí, entendo que realmente isso atrapalha muito, tá, na tua função, no teu dia a dia, vamos resolver isso o mais rápido possível para você aqui, tá? Mas, até para poder trazer, acho que o próximo passo seria a gente trazer você para a gente fazer uma avaliação, entender um pouco mais sobre o seu caso, mas nessa avaliação, inclusive, seria importante ter alguém junto com você para vir aqui, para acompanhar, né? Esse tipo de decisão você costuma tomar sozinho ou é importante que tenha alguém junto com você para entender? Quando a gente faz essas perguntas, né, a gente acaba trazendo ali um pouco mais de valor agregado também, né, para a pessoa trazer. Uma coisa que eu sempre indico muito para as clínicas, a gente ter campanhas de indicação, de trazer alguém junto, né? Então, de você fazer esse convite, falar, olha, não tem alguém que seja legal que venha junto com você nessa consulta, né? Que você possa trazer ali que a pessoa também passar um check-up, alguma coisa assim, dentro do a sua especialidade, odontologia, cardiologia, neuro, enfim. Você não tem alguém para vir junto? Se tiver, pode trazer, vai ser legal para vocês passarem junto por avaliação, né? E aí também, né, que essa pessoa que, pelo que eu entendi, é a tomadora de decisão, é bom que vocês já podem pensar juntos, porque tem coisas aqui que são muito importantes, né, para a gente entender, e aí talvez o tomador de decisão vai poder ajudar, que é a melhor forma para vocês. Hoje aqui na clínica, a gente tem N possibilidades, tanto de execução, né, do seu caso, vamos ter que entender um pouco melhor, mas também da questão de forma de pagamento. Então, hoje, né, vale a pena a gente explicar isso, entender ali, né? E a gente pode fazer mais sentido para você, né? A gente explicar todas essas formas dentro do teu dia a dia, dentro da tua realidade. Então, você trazendo essa pessoa vai ser bacana para que a gente entenda ali, né, a melhor maneira
né, a melhor forma de pagamento dentro da tua disponibilidade. Né? Você poderia perguntar uma outra questão aqui também, né? Perguntando para a pessoa hoje se ela já está pronta para tomar essa decisão. A gente inclui ali. Então, veja, são várias perguntas que você pode fazer aqui, de N formas diferentes, mas tem que ter contexto. Cada resposta que a pessoa dá, eu tenho que adaptar para uma nova pergunta. Eu não posso só sair jogando de qualquer jeito, porque senão vai ficar sem sentido. Lembre-se, a gente está fazendo uma conversa. Eu estou criando um diálogo com essa pessoa. Né? Eu tenho uma linha de comunicação que eu preciso fazer. Eu tenho que abordar isso de uma maneira, né, que eu vá acolher essa pessoa, que ela vai entender os próximos passos, e a gente vai fazer isso. Tá? Então, uma forma natural, objetiva, clara e dentro da conversa que a gente vai fazer. Né? Aqui eu deixei algumas sugestões, algumas dicas, também vão estar no slide para vocês, né? Então, algumas frases de impacto que você pode usar em cada uma das características, né? Identificando a temperatura do lead também é uma coisa que eu venho batendo muito com vocês aqui em todas as nossas aulas. Então, você precisa entender aí como você vai entender cada uma das etapas dentro do nosso método Bunch. Então, dentro do lead quente, quais são as características que eu vou ter no morno e do frio, né? Então, o que eu tenho dentro de cada um, como é que eu vou identificar a temperatura do lead através das perguntas que eu vou fazer, né? E os erros fatais, isso aqui eu vou aproveitar meus últimos minutinhos aqui para falar sobre isso, né? Então, o que a gente tem que evitar a qualquer custo? Primeiro, responder a pergunta, principalmente se é sobre preço, cedo demais, sem gerar valor e sem qualificar o paciente. Aí eu vou estar só cuspindo informação para a pessoa, né? Então, tome muito cuidado quanto a isso. O outro, forçar o agendamento sem entender o contexto da pessoa. Como eu falei, a gente errou no tempo do agendamento. Por mais que a pessoa falou que ela quer agendar, invista um pouco mais de tempo. A pessoa dizer que ela quer agendar é um baita de um fator importante para que essa pessoa se qualifique mais, né? Então, um outro erro enorme, não aprofundar na dor do paciente. A pessoa vem e diz ali, qual que é o teu problema? Hoje eu sinto vergonha sobre meus sorriso. Vergonha, pô, se sentir vergonha é complicado, né? Mas me diz uma coisa, o tomador de decisão é você mesmo? Então, a gente tem que acolher essa dor, a gente tem que entender ela, a gente tem que explicar que é algo que impacta muito na vida, mas tem resolução e a gente pode ajudar essa pessoa. Né? Outro ponto é ignorar o principal tomador de decisão, já falamos bastante sobre isso. Tratar todos os leads com o mesmo script. Né? Lembra-se, quando a gente fala em script, gente, quando eu falo script, é uma rota. Né? Ele é um GPS para vocês. Mas o GPS, se você virar à esquerda em algum outro momento, ele vai recalcular a rota. Entendeu? Ele não é uma coisa assim definida que vai falar, não, beleza, tem que seguir por aqui obrigatoriamente. Adapte o fluxo, né? E entenda o que a gente tem que fazer, mas entenda a característica e a necessidade de cada paciente, né? E fazer muitas perguntas de uma vez só. Também isso é um problema. É como eu falei para vocês, isso dá confusão mental no paciente. Então, faça uma pergunta por vez. E de preferência uma pergunta que seja racional para a pessoa, que faça sentido dentro do contexto das conversas. Tá? Então, resumo prático, acho que a gente já falou aqui, então perguntar com naturalidade e empatia, conduzir a conversa, não simplesmente ficar fazendo pergunta, qualificar cada vez melhor os seus pacientes, usar o Bunch como um mapa mental, saiba que você tem que passar por aquilo em algum momento, entenda as estratégias da maneira correta e entender dor, decisão, momento e investimento. Você tem que sair de uma conversa com o paciente tendo entendido da melhor maneira possível essas características. Tá bom, pessoal? E é isso, gente. Acho que uma pré-venda forte, né? Eu tenho falado muito sobre isso, muda o resultado da clínica, ajuda vocês a trabalhar com mais inteligência, com menos esforço, inclusive, né? E melhorar os nossos resultados. Então é isso que eu venho tentando trazer para vocês nessas nossas lives, nos conteúdos que eu tenho colocado aqui, para ajudar vocês a terem uma pré-venda mais forte, mais qualificada e mais decisiva. Combinado, pessoal? É isso. Então, já deu o nosso horário aqui. Eu quero agradecer muito a você que ficou conosco, né? Para todo mundo que esteve online aqui. Obrigado de coração pela presença de vocês. Hoje não vamos ter tempo para perguntas, né? Vou abrir aqui, mas se você, mesmo quem está online aqui, como se você está assistindo esse conteúdo gravado, né? Você sabe que pode fazer as perguntas diretamente para mim aqui. Venha nos nossos canais.
Acesse aqui, tanto aqui no YouTube, tem vários outros conteúdos que podem te ajudar, quanto no nosso Instagram também, @acelero.vc. Lá tem uma série de conteúdos, a gente está semanalmente colocando bastante coisa bacana. E eu vou deixar para vocês, aqui do ladinho, mais alguns vídeos que podem te ajudar a melhorar o teu contexto, o teu conteúdo aí, e você qualificar cada vez mais os teus agendamentos e as suas vendas. Combinado? Obrigado por vocês que assistiram até aqui, que estiveram comigo. Eu espero vocês na semana que vem ou no nosso próximo vídeo. Beijo do coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.